paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o irmão Júnior. Estamos de volta aqui no Templo Sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastoreada pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, aqui no campo de Presidente Prudente, para mais um dia de subsídio das lições bíblicas dominicais no quarto trimestre de 2020. Obrigado a você que compartilha, que curte, que ativa o sininho, que já se inscreveu no canal AD Prudente Oficial. Nesta lição, trataremos acerca do drama de Jó. É a lição número 4. E aqui nessa lição, nós já temos como texto áureo um texto de Jó, capítulo 2, versículo 21, que nos diz sobre a resiliência espiritual de Jó. Quando Jó, confrontado com todos os seus dissabores, diz: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é resiliência espiritual. A verdade prática vai dizer: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. Como diz Albert Schweitzer, o exemplo não é a melhor maneira de influenciar uma pessoa, é a única. Por isso, é importante a gente olhar para o exemplo de Jó, transcrito aqui nessa verdade prática. A leitura bíblica em classe, Jó 1, 1 a 13, 2, 6 a 8. São os textos que nós vamos refletir durante essa lição. O objetivo geral dessa lição, meus irmãos, é mostrar que Jó manteve a sua fidelidade a Deus. Especificamente, 3 são os objetivos específicos que vão tratar dentro dos tópicos, dos 3 tópicos que leremos. Revelar de que forma as tragédias que se abatem sobre Jó atingiram seus bens. Explicar de que forma Jó teve a sua família destroçada pelos ventos. E demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Para nós tratarmos desse tema, destes temas, dessas discussões, nós trataremos hoje, dialogando aqui com o nosso pastor Diego, que está conosco, né, pastor? Tudo bem, Júnior? Tudo bem, irmãos? Eu quero também saudá-los com a paz do Senhor. Uma alegria poder estar aqui outra vez para comunicar com você, professor da EBD, aluno da Escola Dominical, assuntos que são tão relevantes e que subsidiam especialmente a você que labuta aí à frente dessa sala de aula, expõe os seus pensamentos, e o nosso interesse, o nosso primeiro intuito é subsidiá-lo a partir dessas ferramentas que dispomos aqui nessa gravação. Como o Júnior bem colocou, hoje nós falaremos sobre o drama de Jó. A perspectiva da poesia dramática está muito intrínseca na proposta do livro de Jó, e no primeiro momento nós temos a introdução que o autor, o pastor José Gonçalves, ele coloca uma citação, acredito que no seu próprio ponto de vista, que nem os melhores ou maiores cineastas conseguiriam imaginar um roteiro desse. A gente já comentou em outras lições a situação que Jó passara, inclusive nessa lição é possível que a gente perpasse e redunde algumas situações daquelas já comentadas em lições anteriores, e em vias de fato, esses sujeitos jamais imaginariam um roteiro como esse de Jó. O fato é que, como você bem sabe, biblicamente, a história de Jó ela vai de um extremo ao outro facilmente. Em fração de dias, nós temos um sujeito que atingira o ápice em uma situação bem atípica. A própria introdução, inclusive, ela vai deixar claro para nós que o interesse dessa lição, especialmente, é mostrar que, em meio à adversidade, Jó reteve a sua fidelidade, manteve a sua fidelidade. E tem, inclusive, essa lição como ponto central que o sofrimento se abate sobre o justo. Então, enquanto justos, não estamos isentos, nem somos blindados ante a adversidade. Existe respaldo bíblico para isso. O próprio Cristo, no Evangelho, deixa isso muito evidente, que teríamos aflições, e o livro de Jó, em vários outros momentos, consegue sustentar isso como verdade
mostrando inclusive a sua integridade ante aos problemas que ele enfrentava. O tópico de número 1 tem por título A Tragédia de Natureza Econômica. Nós temos pelo menos alguns pontos discutidos nesse primeiro momento. A priori, o sucesso na esfera comercial é o que é comentado pelo pastor José Gonçalves, e isso está muito claro. A partir da própria Bíblia a gente consegue relembrar essa verdade atrelada à vida de Jó, mas alguns momentos a gente pode recortar algumas falas que são mais específicas. A primeira delas é que Jó é o homem mais rico do Oriente. Se a gente for analisar esse contexto de ser o homem mais rico do Oriente a partir de uma geografia contemporânea, a gente tem um comentário. A partir dos dias em que Jó vivera, o Oriente estava muito vinculado com os habitantes de Quedar, que era uma região árabe. Isso a partir de uma fundamentação no dicionário bíblico de Champlin. Agora, se a gente fosse atrelar para uma proposta contemporânea, trazer para os nossos dias, é óbvio que aí nós precisaríamos, num primeiro momento, desconsiderar a explosão demográfica, guardadas as devidas proporções, lembraríamos das linhas imaginárias que existem no nosso planeta. A linha do Equador, que difere hemisfério norte e sul, meridiano de Greenwich, que difere leste de oeste, logo ocidente e oriente, e aí a gente imaginaria que, hipoteticamente, metade do planeta nós teríamos como figurante, financeiramente falando, a figura de Jó. Claro, como disse e repito, numa perspectiva atual. Agora, ainda nesse comentário sobre o sucesso na esfera comercial, nós temos alguns ícones que são fundamentais para essa exposição com relação aos seus animais. As 7.000 ovelhas é imprescindível para a indústria têxtil, os 3.000 camelos era fundamental para o transporte, assim como as 500 jumentas. Falando especialmente sobre os camelos, há um fato muito curioso, primeiro por conta da sua altura e a facilidade de transportar inclusive 250 quilos em solo arenoso. Nós temos um animal altamente forte e resistente, que consegue ficar sem hidratação por um longo período. Embora seja fleumático com relação à sua velocidade, nós temos aqui algo imprescindível, considerando os apetrechos de transporte que existiam para a época de Jó. Num segundo momento, a gente consegue abordar, falando dessa questão econômica, o sucesso na esfera do campo, né? É óbvio que o contexto era absolutamente rural, considerado e comparado com a realidade urbana que a gente vive hoje. É possível que a gente olhe para a Bíblia e veja a questão das juntas de bois, tá? Que fala de gado e, consequentemente, guardadas essas devidas proporções, nós estamos falando em um número altíssimo e considerável. Em uma contagem assim muito simples que você consegue fazer observando a Bíblia, nós estamos falando aí em pelo menos 11.500 animais de posse de Jó. Os bois, assim como as ovelhas, ofereciam carne e proteína. Consequentemente, as jumentas e ovelhas forneciam o leite, o laticínio. Então, esses eram fundamentos que subsidiavam a vida de Jó no campo. Há uma proposta hoje pela mídia, né? Pela mídia, o agro é tech, agro é pop, agro é tudo. O Jó seria um exemplo, né, Júnior? Muito claro para isso hoje, né? Se o Jó tivesse vivo hoje, eu me arrisco em dizer que ele seria garoto propaganda da contemporaneidade para explicar isso. E, por fim, nós temos aqui, a meu ver, o ataque do diabo, que a gente já comentou bastante na última lição. Aliás, ele foi um protagonista da terceira lição, tanto no aspecto comercial quanto do campo. Isso vai ser redundante, mas é necessário porque está aí no nosso material. Eu precisaria reconstruir com você aquilo que o capítulo 1, na altura do verso 15 a 18, fala acerca dos sabeus, do fogo de Deus, dos 3 bandos de caldeus, da morte dos filhos, consequentemente da chaga maligna, que são ataques que acontecem com Jó. Agora, eu incluí inclusive o aspecto familiar, mas que acontecem com Jó, especialmente nesse caráter econômico. O que a gente precisa ver nesse primeiro momento também, aqui no tópico de número 1, é que esse contexto deixa muito claro que se trata de uma ação maligna direta.
Agora, isso pode acontecer num contexto contemporâneo por uma falha de gerenciamento. Hoje, as pessoas têm a tendência de espiritualizar tudo. Então, de repente, o sujeito tem uma falha administrativa, uma má assessoria na sua empresa, no seu empreendimento, e atrela isso ao diabo. Nem tudo é o diabo. Existem circunstâncias que é uma falha humana, e isso precisa ser levado em consideração. Zucchi, Roy Zucchi, que é um teólogo falecido, saudoso, não morreu faz muito tempo, mas ele escreve teologia do Antigo Testamento e, consequentemente, interpretação bíblica, e ele entende o sofrimento de Jó de uma maneira multifacetada. E eu achei interessante a colocação dele, inclusive, esse autor é subsídio para essa lição na fundamentação do pastor José Gonçalves. Pensando o sofrimento multifacetado, ele enxerga esse sofrimento como sendo físico, emocional, social e espiritual. Físico porque o capítulo 7, verso 4, capítulo 16, verso 8, a Bíblia fala no livro de Jó sobre insônia e perca de peso. Emocional porque no capítulo 13, verso 25, capítulo 30, verso 17, ele tem tristeza e sofre com tormentos. Social porque no capítulo 12, verso 4, capítulo 30, verso 1, ele era escarnecido e desprezado. E por fim, espiritual, porque na altura do capítulo 19, verso 7, consequentemente capítulo 30, verso 20, ele apresenta desesperança e desinteresse. Mas eu quero voltar a fala, Júnior, a ti, para que você, uma vez mais, problematize com esse pessoal que nos acompanha, agora especialmente o tópico de número 2, onde falará sobre a tragédia no aspecto familiar. Que a gente pode contribuir com nossos irmãos, Júnior. E não só, meus irmãos, como o pastor Diego já explicou, essa questão econômica já é um baque para o pensamento de Jó, para o seu sentimento, para tudo aquilo que ele vivia, dada a altura em que ele havia alcançado. Mas ainda o diabo retira de Jó também a sua família. E aí nós vamos ver que não foram só seus filhos. Quando Jó exercia a função de sacerdote do lar, e aí a gente vai ter que lembrar que antes de haver uma religião formada, antes de haver a lei mosaica, antes de haver os preceitos formados, cada família era um clã. Portanto, esse pai, esse patriarca, ele funcionava não só como o rei daquele lugar, daquela micro-região onde ele habitava, mas também ele era o líder espiritual do seu próprio povo, tanto da sua família quanto dos seus servos. Jó, portanto, exercia essa função de sacerdote da sua família. E nessa função, ele sacrificava pelos filhos, para que talvez, porventura, se os filhos tivessem errado, pelo menos Deus atendesse ao pedido do pai que clamava pelos filhos, ativando aí o exercício de sacerdócio, de mediação que Jó fazia para com Deus em prol dos seus filhos. Isso não quer dizer que os filhos, por exemplo, neste caso, como tópico 2 fala dessa tragédia de natureza familiar, fossem filhos rebeldes ou fossem filhos pecadores. Na verdade, aí eu vou trazer uma impressão que o texto nos dá e que também alguns autores também referenciam. Por exemplo, o Russell Shedd referencia isso. Ele diz o seguinte: os filhos de Jó poderiam ser muito bem jovens comuns, que não necessariamente fossem pecadores. E o fato deles se reunirem mostra a união da família e o bom exercício do sacerdócio de Jó, porque se reuniam os filhos, homens, e ainda convidavam as irmãs, num momento e numa estrutura do Oriente, em que a mulher, como a maioria de nós sabemos, era desprezada naquele tempo. No contexto do Oriente Médio Próximo, a mulher tinha muito pouco valor. Infelizmente, ainda hoje há essa discrepância de valores. Mas naquele tempo ainda era exacerbado tudo isso, era ainda mais potencializado. E aí mostra que o sacerdócio de Jó para com a família era algo que fazia com que a família se unisse. Nós, como pais, nós, como líderes também das nossas famílias, temos que trazer isso para nós como exemplo. Somos sacerdotes dos nossos lares. Não somos ordenados como sacerdotes muitas vezes.
mas exercemos a função de sacerdotes. É minha obrigação, minha responsabilidade cuidar da vida financeira da minha casa, mas também da vida espiritual da minha família. E Jó exercia essa função. Quando lá no final nós vamos ver que Deus muda o cativeiro de Jó e dá tudo em dobro, é tudo. Ou seja, novos 10 filhos ele ganha, 7 homens e 3 mulheres. E por que então ele tem tudo em dobro? Porque ele tem filhos na terra, mas também filhos aonde? No céu. Portanto, Jó também ganhou a família em dobro. Isso nos mostra que muito provavelmente os filhos eram também fiéis ao Senhor e não necessariamente pecadores, pois não estavam no inferno, e sim com Deus. Jó também ganhara em dobro o seu lado familiar, foi recuperado o seu lado familiar. Por isso é importante que nós olhemos para essa tragédia que se assombra sobre a família de Jó e lembremos que ela não só se assola sobre Jó, a esposa de Jó também sofre. Ela também perdeu os filhos, não foi só Jó. Muitas vezes maximizamos o sofrimento de Jó, e foi, como diz o pastor Diego, eu gosto dessa palavra que ele usa, maiúsculo. Foi um sofrimento maiúsculo, porém a mulher também sofreu, e ela padeceu com isso. Quando ela, nesse desespero, vê a situação em que Jó se encontra, ela desacredita. E aí, quem sabe, a influência do diabo esteja nisso, sorrateira, influenciando-a a, por exemplo, dizer a Jó que amaldiçoasse o seu Deus e morresse, ou seja, que desistisse. O comentarista chega a falar que alguns teóricos chegam a dizer e tentar minimizar essa fala dela. Mas por que minimizá-la? Ora, imagine o sofrimento de uma mãe que perde seus filhos e de repente tudo que tinha se perde também. Ela entra em desespero e muitas vezes isso gera incredulidade, gera falta de fé. A estrutura que ela tinha talvez não suportou tudo isso. Jó suportou bem, mas talvez ela não. E pensemos que Jó se afasta e se isola, vai para o arraial fora do clã, porque a sua chaga maligna o impede de se aproximar dos outros, que poderia contagiar. Portanto, a própria esposa também não tinha acesso ao próprio marido. Imagine o sofrimento também dessa esposa. Toda esse desespero leva ela a cometer uma atitude estúpida. A palavra é exatamente essa, estúpida, estulta, ignorante. A palavra Nabal ou Nabhal, utilizada no termo hebraico, dá esse entendimento de estultice, de ignorância, de burrice, literalmente. Quando Jó fala para ela, olha, como assim como as loucas falam, também procedeste tu. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres aceitar. Essa afirmação de Jó não é uma acusação à esposa de que ela era burra, ou estúpida, ou estulta, mas a afirmação de que ela agia dessa forma, movida ou por influência maligna, ou muitas vezes pelo seu desespero. Portanto, Jó de novo exercia a função de sacerdote mesmo em meio ao sofrimento, tentando consolar a esposa que agia de forma desesperada. Imagine o sofrimento que Jó padeceu aí, também vendo a esposa sofrer e não podendo consolá-la. A nosso entendimento, ao final do texto de Jó, nos mostra que ele teve 10 filhos novamente. Com quem então? Ora, não se diz que Jó ganhou uma segunda esposa. É bem provável que ele tenha, de novo, ter tido relacionamento com a sua própria esposa. Imagine então a necessidade, a capacidade de Jó de reestruturar sua família e seu casamento a partir do zero. Ele é, mais uma vez, um exemplo para nós também. Quando olhamos para o terceiro subtópico deste segundo tópico, ele vai falar sobre os ventos que atacam as famílias. Há uma pesquisa publicada em 2019 que fala de que houve, só em 2016, em 2018, 373.216 divórcios no Brasil. Um aumento de quase 10%.
em relação a 2016, por exemplo, quando foi feita a última pesquisa. O volume de divórcios aumentou ainda mais na pandemia. As pessoas não conseguiram ficar juntas. Homens não conseguiram exercer o papel de sacerdote dentro de suas famílias. Eu brinco, Diego, que a pandemia me trouxe uma segunda lua de mel. O Diego estava conversando comigo outro dia, falando que para ele também. Ora, houve uma melhora nas nossas relações dentro de casa. A gente brinca que muitas vezes, é claro, isso vai fazer com que alguns problemas surjam, mas é o momento em que você exerce a sua função de sacerdote, em que você media, em que você conversa, em que você consola. E a partir daí, as coisas vão ficando ainda melhores ao invés de piorar. Mas nós vemos que o efeito, muitas vezes, é contrário, porque os ventos continuam batendo. É preciso que nós, a exemplo de Jó, tenhamos resiliência espiritual, capacidade de suportar esses ventos. Houve, por exemplo, um escandaloso aumento, pasme, 9.900% de pesquisa no Google, como dar entrada no divórcio durante a pandemia. Há um aumento de procura por escritórios especializados em direito de família e divórcio, de 177% de aumento. Ou seja, os ventos batem firme contra a família e em todas as áreas da família, em todos os componentes da família. É preciso que nós, a exemplo de Jó, tenhamos essa resiliência espiritual e busquemos em Deus suporte para tudo isso, para enfrentar muitas vezes os ventos que vêm contra o nosso lar. O lar precisa ter fundamento. Lembra de Jesus quando disse, olha, você vai construir sua casa onde? Na areia ou na rocha? A questão não era só o terreno, mas também o quanto você cavava. Na areia, o homem não cavou. E na rocha, o homem cavou fundo. É preciso trabalhar no terreno. É preciso que a família tenha fundamentação, principalmente ou unicamente em Cristo, em Deus. Você que é casado, você que é pai de família, olhe para todo o sofrimento que Jó passou. Ele perdeu toda a sua família. Porém, Deus deu tudo de volta para ele. Sabe por quê? Porque ele estava esperando em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Seja você também o sacerdote do seu lar e também cuide da sua família, trazendo fundamentação para a sua casa. Jó teve uma tragédia enorme na família, mas ele conseguiu se recuperar. Eu tenho certeza que se você esperar em Deus, também vai acontecer a mesma coisa no seu casamento, no relacionamento com seus filhos e em tudo mais. E, para terminar esta lição, temos o tópico 3, que vai falar sobre o abalo psicológico de Jó. Eu disse, Diego, que Jó teve resiliência espiritual, o que é uma luta enorme de crescer no meio da crise. Imagino, então, que tipo de treinamento ele teve que enfrentar quando sua dor começou a atacar seu lado emocional e seu lado psicológico. Verdade, Júnior. Olha, você que tem acompanhado até o presente momento essa exposição, e infelizmente a gente se depara com um tema dramático e precisa problematizar isso. A gente vai para o tópico de número 3, com a proposta de falar novamente sobre a natureza física e psíquica, e psicológica de Jó. Como o Júnior bem colocou, a gente consegue perceber na vida de Jó, infelizmente, esses impactos que vieram de uma maneira tão direta, que atingiram num primeiro momento a sua economia, consequentemente a sua família, e que agora, nesse terceiro tópico, novamente, a gente apresenta aquilo que impacta a sua vida física e psicológica. Eu trabalharia aqui com 2 momentos. A princípio, a saúde física de Jó e, por fim, a sua saúde psicológica. Com relação à sua saúde física, a gente precisa rememorar o fato da chaga. Aquilo que a gente havia abordado, e aí nós temos alguns autores que foram citados explicando o que seria essa chaga, as possibilidades existentes relacionadas a ela. O fato é que outra vez
me utilizo por fundamento no livro do pastor Cláudio Honor, que fala sobre o problema do sofrimento do justo e o seu propósito, pautado no livro de Jó, e nesse quesito ele apresenta duas possibilidades. A primeira, claro que todas elas num sentido problematizado. Poderia ser uma lepra em estado avançado? Poderia, até pelo histórico que se tinha sobre lepra e o que se lia sobre ela. Poderia ser uma elefantíase, né? E aí é uma proposta que o pastor Cláudio Honor se fundamenta em um teórico alemão, e ele dá os efeitos para essa doença, né? Nódulos pelo corpo, infecções pela superfície da pele, pernas e pés com coágulos semelhantes a um elefante, e é claro que o termo aqui é hiperbolizado, mas é justamente por isso que nós temos o nome da doença elefantíase, justamente por esses derivados, por aquilo que ela apresenta no corpo do sujeito, além de uma voz fraca. O fato é que essas são possibilidades que acometeram a Jó, especialmente pensando a sua doença. E num segundo momento, o autor vai falar sobre a saúde mental de Jó. Então a gente já viu isso em outros momentos relacionados ao físico, mas quando a gente olha para a mentalidade de Jó, o autor conversava com o Júnior aqui antes de iniciarmos essa gravação. Ele comenta isso passivamente, ele não diz enfaticamente que Jó estava em depressão, mas o fato é que uma visita a um psicólogo, a um psicanalista, a um terapeuta, diante dos pressupostos e dos subentendimentos, ficaria muito claro que ele evidenciasse uma depressão. E assim, eu não vou dizer ipsis literis, mas diante do retrospecto que nós temos na Bíblia, acredito que esse seria o diagnóstico, tá? Até pela argumentação de Jó, pelo estado emocional de Jó, pelo que ele fala sobre o seu nascimento. A princípio, a gente tem essa impressão de que estamos diante de um sujeito que perde tudo que tem, e isso a gente já provou em outros momentos com fundamentação, que a sua crença não estava naquilo que ele detinha, tanto no caráter econômico, como familiar, como em si mesmo, relacionado à sua saúde. Ele se depara com a sua esposa, e aí o Júnior comentou muito bem no tópico anterior, com relação ao papel da sua esposa, a questão das reações que ela evidencia, e isso naturalmente precisa ser entendido. Além de tudo isso, ele se depara com a esposa que propõe para ele uma eutanásia, né? Uma boa morte, amaldiçoa e morra, né? Então o sujeito está com o seu emocional absolutamente abalado, e é justamente por essa fundamentação que subentende-se, pressupõe-se que esse sujeito evidenciara um desses problemas chamado como mal do século, que é a depressão. Mas o fato é que eu não poderia deixar de finalizar esse comentário, especialmente do tópico de número 3, com esse argumento. Vários pensadores leem a carta de Gálatas, escrita por Paulo na altura do capítulo 5, construindo aquilo que o próprio Paulo constrói. Na verdade, reproduz, mas esses pensadores dão as suas inferências. E eu li um pensador onde ele coloca as obras da carne, na altura do versículo 16, salvo engano, relacionada com o fruto do Espírito, na altura do verso 22 do capítulo 5 de Gálatas, e ele constrói aquilo como se fosse uma família, né? Você é um sujeito que, ao nascer, construíra uma aliança com a carne, e esse relacionamento reproduziu alguns filhos, pelo menos 17, Júnior, se eu não estou equivocado. Começa com a prostituição e finaliza com o caçula, que é as coisas semelhantes, que às vezes a gente dá menor importância, né? Mas que pode ser os piores que estão inclusos naquele pacote. Mas você encontrou a Cristo. Não, Diego, eu nasci num berço evangélico, não é o meu caso. Muito pelo contrário, em algum momento você entregou a sua vida para Jesus. Você fez uma aliança com Ele. E como fruto desse relacionamento, esse pensador ele coloca no verso 22 aquilo que a Bíblia diz através de Paulo apóstolo. O fruto do Espírito com as suas 9 características. E eu olho para a vida de Jó, lá no contexto patriarcal, Júnior, e a percepção que eu tenho é que Jó possuía o fruto do Espírito. Porque eu não consigo ler Jó e não ver um sujeito que não tenha amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e principalmente temperança. Um domínio próprio acima do normal, sujeito acima da média, de um autocontrole fantástico. Primeiro, porque ele ouve todas as notícias que vêm
dos sabeus, do fogo de Deus, dos caldeus, da morte dos filhos, da chaga que atinge o seu corpo, da proposta de sua esposa, e ele tem um autocontrole, claro, em dados momentos aqui e acolá, expressando os seus sentimentos, mas retendo, mantendo a sua fidelidade. Alguém que evidenciar em vias de fato o fruto do Espírito. Isso é uma lição para nós, né? Além dos talentos, da versatilidade, da capacidade, da habilidade que você tenha, o que vale mesmo é a gente exibir essa característica, o fruto do Espírito. Talvez você tenha um dom de Deus e glória a Deus por isso, porque foi uma dádiva, foi um presente que Deus te deu, nos deu, e a gente precisa louvar a Deus por isso. Mas se existe uma luta frequente, constante, na caminhada cristã, que a gente precisa evidenciar, é a vivência do fruto. Todos os dias ingerir um gomo dele e pedir para que Deus se manifeste através deles em nossas vidas para a glória de Deus Pai. Essa é a minha exposição nesse tópico, Júnior. Eu acredito que diante desse momento trágico comentado nessa lição, tanto na economia, quanto na família, quanto respectivamente sobre o seu lado físico e psicológico, é o que a gente tinha para comentar acerca de Jó. Pessoal, diante de tudo que o pastor Diego já expôs, só tem uma coisa a dizer. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, tá? Mas, irmãos, quando nós olhamos para essa lição, nós concluímos aqui, lembrando que Jó teve paz na tempestade. Ter paz na tempestade é algo muito difícil. E eu acho que aí está a beleza e a realidade do livro de Jó. Ela não maqueia a realidade. Jó sofreu, o justo sofre, nós sofremos. Não é uma história inventada, é alguém real. E alguém real sofre e manifesta o sofrimento. Todas as queixas, todas as dúvidas que Jó teve, são dúvidas que nós temos também. Foi colocado em forma poética, mas nós também temos. Quantas vezes você não disse para Deus, por que Deus? Quantas vezes, quando as coisas estavam ruindo ao seu redor, você não se questionou, será que Deus não me abandonou? Será que Deus não está longe de mim? Será que as minhas orações estão sendo ouvidas? São justas queixas. Deus vai nos mostrar, através de Jó, quão grande é a sua sabedoria, quão grande é o seu amor e a sua misericórdia. E vai nos dar aquilo que deu a Jó, paz na tempestade. Quando Cristo diz, a minha paz vos deixo, vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, porque há diferença entre a paz de Deus e a paz do mundo. Ter a paz de Deus é no meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio da tempestade. Nós podemos descansar no Senhor. Sabe o que é o sentido dessa expressão? É a criança que quando não aguenta mais andar, pede colo. A criança que quando está sobrecarregada e cansada das pernas, diz para o pai, pai, estende as mãos. E o pai cata no colo. Descansar no Senhor e ter paz na tempestade é ter isso, tranquilidade para viver em Deus, dependendo dele. Encerramos essa lição, né, Diego? Agradecidos a Deus pela sua presença aqui conosco mais uma vez. E continue, persevere, seja paciente conosco também, assim como o paciente foi o mestre Jó, porque ele vai nos ensinar muita coisa ainda até o final desse trimestre, né, Diego? É isso mesmo. Deus abençoe. Que você possa se inscrever, curtir, compartilhar esse link com mais pessoas, para que a palavra de Deus os atinja e que as lições do livro de Jó possam surtir efeito na vida dessas pessoas. Fica aqui o meu abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz, meus irmãos.